questão de função autonômica, e decidimos começar a colocar conteúdo sobre isso. Vocês podem reparar que todo santo dia vai ter uma carinha minha falando, que função autonômica é isso, função autonômica é aquilo, que reserva autonômica é isso, que, né? E, de fato, a ideia é inundar essa coisa de conteúdos mesmo relacionados a isso. Porém, o que acontece? Eu estava explicando para o Randy agora há pouco que a minha ideia não é dar um curso de sistema nervoso autônomo. Então, as pessoas às vezes não. Elas falam assim: você não vai dar um curso de sistema nervoso autônomo, vai dar um curso de sistema nervoso autônomo. O curso de sistema nervoso autônomo tem alguns por aí, muito bons, né? Até posso recomendar alguns e tudo mais. Mas o que eu comentava com ele é o seguinte: é que a função, quando eu falo em função autonômica, eu estou explicando algo que é utilizar conceitos do sistema nervoso autônomo para entender o que ocorre com o paciente. É um pouco diferente, sabe? Então a ideia não é, assim, ficar falando sobre técnicas de tratamento. Por exemplo, eu vou pegar aqui a orelha do cara, vou fazer isso aqui assim, assim, assado, isso aqui vai liberar o forame jugular e o cara vai diminuir a frequência cardíaca dele. Então não é isso, tá? Mas a ideia é começar a dar um poder de raciocínio grande em relação a casos mais complexos, né? Casos em que muitas das vezes o problema está lá no sistema musculoesquelético, tá? Mas existem 3 ou 4 subsistemas que estão levando a esse problema. E normalmente a gente aprende a relacionar um e, quiçá, aprende 2. Nem aprende todos, nem consegue estar trabalhando com todos. Então, ele acaba sendo um conceito assim um pouco complexo. Então, por mais que eu me esforce em começar a explicar isso por rede social e tudo mais, né? Se eu não começar a fazer coisas mais fechadas, organizadas e sistematizadas, ninguém vai entender bolhufas disso. E isso é uma preocupação que a gente até pega no meu pé e fala assim, cara, as pessoas precisam entender o que você quer dizer, as pessoas precisam entender o que você quer dizer. Então eu fico escutando ele, porque ele tem muito mais experiência do que eu nessas coisas das redes sociais aí, né? E eu fico escutando muito, tentando dar essas orientações. Então, ou função autonômica, como a gente está chamando, esse FA, que coincidentemente são as siglas do meu nome também, então acabou que ficou bonitinho isso aí, né? É, a ideia, na verdade, não é nem só um curso, mas é um projeto que eu estou tocando, começando a desenvolver. Porque entender como a função autonômica pode ajudar a você raciocinar o seu paciente de maneira assim, rápida, certeira, é uma coisa que eu gostaria de levar para muitas pessoas. Eu não sei quem daqui já foi meu aluno ou já me viu atender em sala. Quem já me viu, anota ali, só para eu saber quem já me viu atender em sala. Alguém já me viu atender em sala? Alguém? Já, eu um Campinas, já. Legal, pessoal. Já fui atendido. Ai, meu Deus do céu. Você tá vivo, Emerson? Você foi atendido. Que perigo. Muito bem. Eu não sei se vocês repararam, mas eu sempre bato na tecla que a gente tem que ser mais objetivo, né? Não sei se vocês lembram disso. Fala assim, galera, vocês viajam demais. Tem que ser mais objetivo, você tem que ser mais conciso. E normalmente os atendimentos não demoram muito, né? Reparar isso também, quer dizer, existe já uma certa agilidade como fazer. E uma das coisas que eu não consigo explicar muito lá na escola de Madrid, não por não querer ou nada disso, é porque não é o escopo da aula, tá? Não é assim, não é o que eu tenho que explicar lá, eu tenho uma matéria que eu preciso passar lá, um conteúdo, né? Eu não consigo demonstrar, às vezes,
como é a minha linha de raciocínio para fazer aqueles passo a passo, ou atender o paciente de forma mais certeira e mais rápida. Né? Se a gente for parar para pensar, muitas das vezes o que acontece? Vários de vocês me falam assim, professor, o paciente tem um monte de sintoma, mas eu não sei por onde eu começo. Quem já sentiu isso? Tá com um paciente lá, ó, eu também já. Vai colocando, ó. Quem já sentiu isso? Quer dizer, você está com o paciente e não tem a menor ideia por onde começar. Por quê? Porque você aprende no curso que você precisa ter, assim, coletar um monte de coisa dele. Um monte de coisa. E aí, olha lá, muitas vezes todo dia, Renan, pô, Renan, vamos ajudar isso aí, cara. Então, assim, e hoje, por exemplo, eu já tenho, eu não encontro tanta dificuldade mais. Por quê? Porque eu consigo integrar algumas das informações de uma maneira um pouco mais rápida, né? E rapidez nem é o caso agora, tá? Mas eu consigo, às vezes, fazer integração que muitas das vezes as pessoas não conseguem. Vou dar um exemplo aqui, Randy, olha só que interessante. Eu tenho um Instagram, cara, que é esse mais que o pessoal segue e tudo mais, aí, mas eu tenho um Instagram meio escondidinho, tá? Eu não sei se o pessoal sabe, mas eu tenho um Instagram mais escondidinho, que tem bem menos seguidores, essa coisa que chama Osteopatia Brasília. Tá? Olha lá, a Bia tá fazendo assim. Legal, Bia. E nesse Osteopatia Brasília, cara, o que eu faço? Eu tenho me proposto a colocar só exemplos de atendimento ou de caso. Eu coloco uma foto preta e branca, seja minha, né, meio poser assim, tá? Né? É, e tenho me proposto a colocar todo dia, né, pelo menos segunda a sexta, alguns dos casos que eu atendo, e fazendo algumas reflexões sobre esses casos, né? Então, eu acho assim que é um projeto que eu tenho um carinho grande, né? Não dá para eu ficar fazendo isso, por exemplo, nesse Instagram agora que está voltado mais a essas coisas dos cursos, né? Então, cara, assim, o que eu vejo é que a gente precisa começar a ensinar as pessoas como integrar informações. Então, assim, eu ao longo desses anos de estudo, eu percebi que as pessoas, não é que elas não têm informação. Cara, para pensar. A informação tá aí. Você põe no Google. Você põe no Google, tá? Você põe no Google, tá lá. Raramente uma coisa não tá no Google. Você põe teu nome, sai um monte de coisa sua do Google. Quer dizer, imagina. A informação tá lá. E o que está faltando? Está faltando informação ordenada. E essa que é a proposta, cara. Só que essa informação ordenada, sendo bem sincero com vocês, essa, no caso da função autonômica, ela não é uma informação ordenada de maneira simples, não é fácil, não é moleza entender, porque envolve muitos aspectos. Envolve coisas de base, talvez você precise saber e não sabe. Aí nós vamos precisar identificar isso e você vai precisar estudar mais sobre isso. Envolve algumas técnicas que você talvez ainda não tenha, mas que vai ter, né? Envolve o tipo de atuação que você tem. Por exemplo, o nutricionista poderia se beneficiar muito bem desse tipo de informação que eu quero passar. Porque ele vai pegar essas informações e jogar num viés nutricional, por exemplo. Tá? Um cardiologista, professor de educação física, um fonoaudiólogo, enfermeiro. Quer dizer, é que eu sou fisioterapeuta osteopata, então, claro, acaba que todos vocês normalmente são fisioterapeutas, alguns estudam osteopatia, outros já osteopatas, e alguns até DOs, assim, quer dizer, povo chiquérrimo aí. Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, assim, eu, de fato, pretendo
trabalhar algum curso em cima disso, que seria assim um projeto inicial relacionado a você entender esse contexto, porque ele não é simples. É isso que eu vejo. Eu hoje faço com uma certa agilidade, mas dizer que ele é simples, não é. Principalmente quando você está sozinho com o paciente. É ou não é, pessoal? Quem já não teve essa sensação que o professor fala coisa, você entendeu tudo. Aí chegou lá no paciente, cara, você fala, e agora? Olha lá, galera, de novo, tudo fazendo assim, ó. E foi exatamente isso, Felipe, que a gente falou na semana passada, né? Você teve a oportunidade de ver as aulas e até comentou comigo o como é importante você seguir, né? A anatomia, a fisiologia, a biomecânica e toda a questão de tratamento em um raciocínio único quando está na frente do paciente. Muitas vezes a gente tem acesso ao conteúdo de anatomia, de fisiologia e de biomecânica totalmente separado e não faz o link para poder entender isso como condição base do problema do paciente. E aí, quando a Exatamente. gente tem acesso a conteúdos mais profundos, como a própria fisiologia e o sistema nervoso autonômico, a integração, ele tendo base nisso, aí você ainda dá outro salto, né? É o salto, o degrau de acumular esses conhecimentos de anatomia, fisiologia e biomecânica, de uma maneira que não fique separado na hora do tete a tete com o paciente. Depois que isso está redondo, porque também precisa estar bem de base, seguir para o mais profundo. E por isso é o que você está dizendo, né? Todo mundo precisa entender isso de uma forma lógica para poder aprofundar nessa questão da casuística, né? Vamos dizer assim, do sistema Uhum. nervoso autônomo. Exatamente. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, vamos imaginar assim, ó, tentar fazer alguma associação. Vamos imaginar assim um motorista de táxi. Todo mundo já pegou táxi, né, alguma vez na vida, vai ser uma coisa antiga, né, porque o Uber aí, esses aplicativos estão com tudo. Mas é, vocês são como motorista de táxi. Só que o que acontece? Vocês, com a tua profissão, vocês aprenderam a dirigir. Quer dizer, você pega o carro, dirige, bota a primeira marcha, estaciona, dá ré, enfim. Você consegue levar do ponto A ao ponto B, por exemplo. Muitas das vezes, a diferença entre você e um taxista mais experiente, tirando do Rio de Janeiro, que quer roubar tua grana, sabe? Os cariocas sabem o que eu tô falando aí, tô brincando, é cariocado. Então, assim, tirando eles do Rio, quer dizer, o cara mais experiente, qual que é a tendência dele? Ou ele vai pegar o caminho mais curto, e aí você ganha tempo, ou ele vai pegar um caminho menos congestionado, um caminho que às vezes fique mais agradável, tá? Para ele saber qual caminho é melhor, vamos imaginar que ele tem que olhar para a pessoa mais ou menos explicar como ela é e o que ela sente sobre as coisas, e ele falar assim: saquei, ok, tal caminho vai ser talvez melhor para você. E aí o que acontece é que a ideia de você entender função autonômica é você começar a aprender caminhos, um a um, mapa a mapa. Caminhos, mapa, caminhos, mapa, caminhos, mapa. Por isso que assim, a ideia de se ter um curso e explicar essas coisas, ele vai ser vazio se você não conseguir ir aplicar. É a mesma coisa que eu der um belíssimo de GPS para vocês e vocês não usarem, né? Então, a gente começa explicando alguma coisa assim, né? Então, precisa entender qual a melhor rota para cada pessoa, tá? E isso, muitas das vezes, é que vai fazer a diferença. Você conseguir entender o que aquele paciente precisa, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de um caso clínico, bem interessante.
tá? Que eu utilizei conceitos de função autonômica nele. Por exemplo, chegou uma paciente aqui corredora que ela tinha uma canelite na perna esquerda. E ela tem essa canelite crônica. Vários anos ela tem. E ela começa a ter essa canelite depois que ela chega, ela corre 10 quilômetros, aí ela tá meio gordinha, meio acima do peso, mas corre. E com essa canelite, ela começa a sentir os sintomas a partir, digamos, do sexto quilômetro. Sexto quilômetro, tá? Então, até o sexto quilômetro, ela vai bem. Depois do sexto quilômetro, ela vai mal. E aí? O que eu faço? Senta e chora. A gente senta e chora com um caso desse, porque se a gente for racionalizar bem, se fosse uma coisa extremamente biomecânica, por que só no sexto quilômetro? Se ela corresse 4 quilômetros ou 5, ela nem iria no seu consultório. Percebe o que eu quero dizer? O que tem a ver ela estar acima do peso? Ela está acima do peso e ela é corredora. Como é que uma pessoa que corre 10 quilômetros assim, maluca, está acima do peso? Você percebe que começam a vir uns questionamentos na nossa cabeça e muitas vezes a gente não começa a sacar todas essas lições que o paciente dá. E aí, só para você ter uma ideia, eu suspeitei que ela teria um problema do sistema renina, angiotensina, aldosterona, pasme você, e algum problema no rim esquerdo. Assim, dela falar isso, já veio na minha cabeça. Por que já veio? Então, dá um exemplo para vocês. Ela corre depois de algum tempo, obviamente ela vai começar a ter entrada, né, não do sistema ventilatório, mas vai começar a ter o sistema anaeróbico funcionando, né? Ela tem uma biomecânica inadequada no inferior esquerdo, ela vai ter um problema do rim à esquerda que vai afetar o psoas e vai mudar a forma dela pisar. Isso vai estar associado com um mau funcionamento renal, que está associado com o eixo hipotalâmico, que faz com que ela fique mais gordinha, principalmente nas ancas, que gera um distúrbio hormonal. E aí, quando ela força esse sistema na corrida, de alguma maneira, isso leva a uma hipersolicitação da biomecânica da perna esquerda, onde ela vai ter problema no caso aí, no tibial anterior dela, que vai ter inervação semelhante aí a um contexto renal, né, de dorsiflexão do pé. Olha aí. É bonito ouvir isso, né? E esse tipo de raciocínio já foi estudado até em um estudo de osteopatia, Felipe, publicado acho pelo jornal americano, que fala sobre as alterações renais e comprometimento da fáscia renal, né, da mobilidade da fáscia renal, e isso gerando toda aquela loja renal comprometida e sua integração com pessoas, pilar do diafragma, essa coisa toda. Então, quando a gente, além disso, desse raciocínio fisiológico, a gente já tem algumas pesquisas, alguns estudos que já mostram essa questão renal associando com toda essa dinâmica e conexão entre tórax, pelve e todo esse equilíbrio corporal, a gente já sai na frente com o estilo de fisioterapia diferenciada, né, de tratar e de enxergar o paciente. Então, isso termina fazendo com que o paciente que andou por todos os lugares chegue em você e diga: esse é o cara que vai resolver meu problema, né? Que é onde você cria a autoridade, você cria aquela pessoa que vai dizer: esse é o cara que vai cuidar do meu pai, da minha mãe, e aí você atende a família toda por conta de um raciocínio
clínico eficiente, de uma avaliação correta. Mas para isso, Exatamente. a base tem que estar alimentada. E isso é muito interessante, sabe, Randy, assim, porque quem tem essa base que está um pouco deficitária, ele precisa dar uma melhorada nisso, porque a ideia é que o sarrafo vá para cima, à medida que você vai começar a entender função autonômica.